Eu sou a Ana. Eu sou a Cacau. E eu sou o Samuca. E nós somos da Igreja Batista Livre de Jaboticabal. E temos mais uma história para vocês. Vamos lá? Vamos! Olá, crianças! E aí, como vocês estão? Muito ansioso para ouvir a história do Moisés, viu? Verdade, tia Ana. Queremos saber o que aconteceu com Moisés e o povo hebreu. Nossa, é verdade! Onde foi que paramos na semana passada mesmo? Você Deixa eu ver contou até a parte que Deus chama Moisés para libertar o povo. Ele estava com medo das pessoas não acreditarem nele. E aí, Deus disse que mostraria sinais para as pessoas acreditarem. Isso mesmo. E ele até transformou o cajado de Moisés numa cobra. Parabéns, crianças! Estão mesmo prestando atenção. Eu achei aqui. Então, vamos continuar a nossa história, hein? Moisés relutou um pouco para ir até o Egito. Ele estava com medo. Foi aí que Deus falou dos sinais que faria para as pessoas acreditarem. Mas mesmo assim, Moisés dava desculpas de que era gago, que não iria conseguir falar para todo o povo. Deus ficou irado com Moisés e disse para ele levar seu irmão chamado Arão, porque assim Moisés poderia falar para Arão e ele falava para o povo. Nossa, mas esse Moisés estava teimando com Deus. Pois é, ele estava querendo dar um jeitinho de não obedecer, mas não teve jeito. Moisés juntou sua família e a família de seu irmão e foram até o Egito. Chegando lá, eles se reuniram com os líderes israelitas e disseram que Deus havia falado com eles. Nossa, eles devem ter ficado felizes, né? De saber que Deus tinha se lembrado deles. Sim, Samuca, eles ficaram felizes, mas quando Moisés foi falar com o faraó, ele não ficou nada contente. Muito pelo contrário, mandou dificultar mais ainda o trabalho dos hebreus, pois disse que Moisés estava fazendo eles pararem de produzir. Nossa, mas esse faraó é muito ruim, hein? É sim, Cacau. Na verdade, o próprio Deus já tinha avisado que iria endurecer o coração do faraó. Então Moisés já estava sabendo que não ia ser fácil. Bom, isso mesmo. Ele já tinha uma ideia do que enfrentaria. Depois que Faraó dificultou e aumentou ainda mais o trabalho dos israelitas, eles foram questionar Moisés, porque ele disse que estava lá para libertá-los, mas acabou piorando a situação. Moisés deve ter ficado muito chateado, não é? Ficou, viu? Ele foi logo questionar a Deus, porque ele estava fazendo tudo para ficar mais difícil. Mas Deus o lembrou e mandou ir de novo até o faraó e mostrar os sinais que tinha deixado Moisés fazer. Ele voltou para falar com o faraó de novo. Sim, ele chegou até o faraó e disse para deixar o povo hebreu sair para prestar culto ao Senhor. Em seguida, mostrou os sinais que Deus tinha ordenado fazer, mas mesmo assim, Faraó não mudou de ideia. Então Deus causou a primeira praga para castigar o Egito, para que todos vissem que ele era o Deus de Israel. Pragas? Como assim? Deus enviou ao todo 10 pragas para castigar os egípcios por causa do coração de Faraó. Nossa! Deus estava ficando bravo mesmo com essa situação. Pois é, e a primeira praga que ele enviou foi transformar o rio Nilo em sangue. Por causa disso, os peixes começaram a morrer e as pessoas não podiam mais beber da água do rio. E aí? Depois disso, o faraó libertou o povo? Não, Cacau.
Mesmo assim, Faraó ainda continuou com o coração endurecido. Por isso, Deus enviou depois a segunda praga, uma infestação de rãs por todo o Egito. Eca! Eu tenho pavor de rã! Credo, que nojento. Pois é. Então, quando o Faraó viu aquelas rãs por toda parte, pediu para Moisés orar para Deus tirar aquelas rãs sobre a terra e prometeu libertar o povo em seguida. Mas não foi bem assim que aconteceu. Moisés orou e Deus atendeu seu pedido. Todas as rãs morreram e ficaram juntas aos montes, causando um mau cheiro por todo o lugar. E aí, quando o Faraó viu que as coisas tinham tranquilizado, não deu ouvidos a Moisés e Arão e não cumpriu com a promessa de libertar o povo. Que coisa feia, hein? Mentiu para Moisés só para se livrar das pragas. E aí, tia Ana, o que Deus fez em seguida? Deus, então, ordenou a Arão colocar o cajado na terra. E aí saiu o piolho da terra e começaram a infestar o Egito inteiro. Ai, credo! Então essa foi a terceira praga, infestação de piolho! Ui, deu até uma coceira aqui só de pensar em piolho. Então, adivinhe, Faraó continuou com o coração endurecido, mesmo os magos alertando, dizendo que aquelas pragas eram causadas por Deus. Moisés, no dia seguinte, foi até Faraó e disse para ele libertar o povo, para prestar culto ao Senhor. Senão, ele enviaria um enxame de moscas por todo o Egito, exceto onde os hebreus moravam. E pelo visto ele não libertou o povo, né? Não mesmo. E por isso, Deus enviou um enxame de moscas por toda parte. Os únicos que ficaram a salvo foram os israelitas. Tia Ana, o que mais Deus precisou fazer para o faraó libertar o povo hebreu? Então, Samuca, de novo o faraó pediu para Moisés orar, pedindo para Deus tirar as moscas de lá. E prometeu que deixaria o povo sair, mas por perto, né? Para oferecer sacrifícios como culto ao Senhor. Deixa eu adivinhar. Ele não cumpriu o combinado. Pois é, acertou, Cacau. Moisés foi de novo falar com o faraó e disse que no dia seguinte todos os rebanhos dos egípcios seriam atingidos se o povo não fosse liberto. E assim aconteceu. No dia seguinte, todos os rebanhos dos egípcios morreram, exceto os rebanhos que pertenciam ao povo hebreu. Né? Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Nossa, a situação tá ficando cada vez pior. E você acredita que ainda assim o faraó não libertou o povo? Pois é. Aí no dia seguinte, Deus ordenou que Moisés estendesse a mão para o céu e uma tempestade de granizo devastou a terra. Todos que não estavam protegidos acabaram morrendo na tempestade. Depois, Faraó veio com o mesmo pedido para Moisés, que orasse pedindo o fim da tempestade e que libertaria o povo. Mas dessa vez, Moisés sabia que Faraó não temia Deus e que não cumpriria com sua palavra. Mas, gente, será que esse faraó não estava percebendo que estava acabando com o Egito por causa do seu coração duro? Os magos tentaram avisar Faraó. Foi aí que ele chamou Moisés e Arão e disse que deixaria o povo ir. Perguntou quem precisaria ir. E eles disseram que precisariam levar
todos, homens, mulheres, jovens, velhos e crianças. Mas Faraó se irritou e disse que só deixaria os homens irem. Foi aí, então, que Deus enviou a 8ª praga, os gafanhotos. Deus fez soprar um vento que trouxe tanto gafanhoto que tudo que restava de plantação nos campos, animais, foram destruídos. Não aguento mais ver tanta praga. Esse faraó é mesmo muito teimoso, hein? Que custa deixar o povo ir? Samuca, o próprio Deus estava endurecendo o coração do faraó para que todos pudessem enxergar o poder de Deus. Isso mesmo, Cacau. Faraó disse novamente para Moisés levar os homens e deixar as crianças, mulheres, animais. Então, Deus enviou mais uma praga. A terra se encheu de escuridão por 3 dias. Ninguém podia se ver, nem sair de casa. Depois disso, Faraó disse para Moisés que eles poderiam ir. Pediu que só deixassem as ovelhas e os bois. Mas Moisés respondeu que eles dariam até os animais para os sacrifícios. Faraó ficou tão bravo que mandou Moisés sair. Disse que nunca mais queria ver Moisés. Deus disse que enviaria a última praga para que Faraó libertasse o povo. Olha só o que está escrito. Você pode ler aqui, Cacau? Poxa! Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão atirar contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. Nossa, e aconteceu tudo isso mesmo? Sim, tudo isso. Deus ordenou que no 14º dia do mês o povo juntasse sua família para comerem carne assada no fogo, ervas amargas e pão sem fermento. Deveriam também separar um novilho macho de 1 ano e perfeito para o sacrifício. Os israelitas deveriam passar o sangue do animal sacrificado nas portas, pois naquela noite o Espírito do Senhor passaria e mataria todos os primogênitos, menos os primogênitos israelitas. Pois disso, deveriam estar preparados para sair, pois aí seriam libertos do Egito. E isso aconteceu. Quando os primogênitos foram mortos, Faraó mandou chamar Moisés e suplicou para que saísse o quanto antes, porque todo o Egito estava morrendo. Enquanto o povo se preparava para sair, os egípcios apressavam para que saíssem rápido, pois não queriam mais sofrer. Os israelitas pediram objetos de ouro e prata, e tudo que eles pediam, os egípcios faziam para que pudessem ir embora rápido. Que história, hein? Quanta coisa os egípcios tiveram que sofrer por causa da desobediência de um homem. Nossa, eu achei o máximo. Deus é poderoso e Ele pode fazer o que Ele quiser
quiser para que a sua vontade seja feita. Isso mesmo. Deus é poderoso, fiel para cuidar dos que são seus. Ele nunca se esqueceu do seu povo e cumpriu o que prometeu, que era libertar o povo para conquistarem as promessas de Deus. Mas, tia Ana, o que aconteceu depois? A história não termina por aí. Vocês acham mesmo que o faraó ia deixar todo aquele povo ir embora sem fazer nada? Ai, tia Ana, o que aconteceu? Vou contar, mas não hoje. Essa parte só semana que vem. No Egito escravo fui, sim, sim, ó, sim, ó. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a faraó, sim, sim, ó, sim, ó. Moisés foi a faraó e lhe disse assim: Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus, Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus, Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó, sim, ó. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó, sim, ó. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor. E aí, gostaram dessa parte da história? Mas não acabou. Semana que vem tem mais, hein? Tô ansioso, hein? Não percam o final dessa história. Tchau, tchau, galerinha. Até semana que vem. Tchau!